Vamos lá então, pessoal. A nossa primeira parte do capítulo, né, dessa semana, que é a divisão celular, né? Vamos lá para a primeira parte. Primeira parte, a gente vai falar do ciclo da divisão celular, mais especificamente do controle desse ciclo. Vamos lá então. A primeira coisa a se entender é que tanto no camundongo quanto no ser humano, quando você pega as duas células primordiais, os dois primeiros blastômeros, eles são do mesmo tamanho. Depois de um tempo, olha a diferença entre o tamanho de um camundongo e do ser humano. O que provoca essa diferença? O que faz essa diferença de dimensão se eles partiram de uma célula do mesmo tamanho? Né? E as células individuais, as células teciduais do ser humano e do camundongo, em tecidos que eles têm semelhança, são também do mesmo tamanho. O que faz essa diferença, então, de tamanho, de forma e etc. São ajustes no nascimento celular, crescimento e morte. Nascimento, crescimento e morte celular. Nascimento celular aqui é só para contrastar com morte. Na verdade, você estudou isso no ensino médio como divisão celular, como mitose, né? Crescimento é o aumento do volume da célula, é hipertrofia, né? Nascimento é divisão celular, hiperplasia, né? E morte celular, a gente vai ver que tem duas, né? A apoptose e a morte por inflamação, né? Porque tem um processo inflamatório. Vamos lá então. A primeira coisa a gente observar no ciclo celular, que ele tem um período, né? Onde as células elas vão duplicar tanto o material genético quanto todo o conteúdo citoplasmático, né? Que é um período que a gente chama de crescimento celular, né? E replicação de cromossomo, como o próprio nome fala. Daqui para cá, ela duplica, tá vendo aqui, ó, você tem um cromossomo representado pela linha preta, outro cromossomo pela linha vermelha, né? Tanto o vermelho quanto o preto, ó, um par de homólogos, tá vendo? Ó? O par de homólogos, tanto um quanto o outro duplicou. E duplicou, ele não está mostrando aqui, mas duplicou também as mitocôndrias, duplicou tudo. Então você tem no seu ciclo celular uma fase de crescimento, onde você duplica tudo, tanto o material genético quanto organelas. Proteínas, carboidrato, tudo que está na célula. Ela tem um aumento de volume, ela tem uma hiperplasia, o tamanho dessa célula aqui, dá um pouquinho maior, tá vendo? Chega a hora que ela atinge o limite, aí ela entra então no outro processo, né, que a gente chama de divisão celular. Essa parte aqui a gente chama de intérfase e essa parte aqui a gente chama de divisão celular. Nessa divisão celular ou fase mitótica, você separa primeiro o material genético, depois o resto da célula, que a gente chama de separação dos cromossomos, você separa o material genético, e depois divisão da célula, a gente chama de citocinese, onde você separa não todos os conteúdos citoplasmáticos, né? Não só o núcleo, como as mitocôndrias, né? Aqui então é o divórcio, metade para você, metade para mim, 2 para você, 1 para mim, 2 para você, 1 para mim, que é o normal, né? Bora. Ó, aqui é uma outra representação da mesma coisa. Você tem aqui, ó, isso tudo como intérfase, só que agora está detalhando um pouco mais a intérfase. A intérfase recebe o nome de G1, S e G2. Né? E aqui, ou seja, é o período onde há o crescimento, né? Aumento do volume da célula, aumento das suas proteínas e organelas. Aqui onde duplica o material genético, na fase S. E aqui tem formação de novas proteínas. Né? Então é o período que a célula está se preparando para entrar em divisão. Aqui ela entra em divisão, a gente chama de fase M, ou mitose, né? Que é a divisão do núcleo, e citocinese, a divisão do citoplasma, né? Então essa fase M, né, que é a fase de divisão, se divide o núcleo e depois divide o citoplasma. Exatamente como na imagem anterior, ó. Divide o núcleo, seria a divisão dos cromossomos, divide o citoplasma, seria a citocinese. E aqui seria a intérfase. Só que essa intérfase aqui ela já está diferenciada em G1, S e G2. E aqui na S de síntese do quê? De DNA, certo? Aqui está mostrando esse ciclo, ele muda muito, ó, de 30 minutos a 1 ano, a depender do tipo de célula, como você vê nessa tabela. É uma tabela, tá? Não precisa decorar, é só para consultar. E a informação dessa tabela varia muito o tempo do ciclo celular. E quem é que controla esse tempo? Né? Temos um sistema de controle para isso, que é chamado Sistema de Controle do Ciclo Celular. Olha que nome bonito. Aqui foi quando eles descobriram os primeiros elementos, os experimentos em que eles descobriram os primeiros substâncias responsáveis pelo controle do ciclo. O que eles fizeram? Eles pegaram aqui, ó, o líquido citoplasmático, olha que interessante, hein? Do citoplasma, não do núcleo. Que a gente pensa que o núcleo é o controle central da célula, né? Onde está o DNA e controla tudo na célula, né? Se você tirar o núcleo de uma célula, ela morre. Se você tirar o citoplasma, ela fica viva. Mas olha que ironia do destino. Tiraram só o citoplasma de uma célula que estava em mitose e ejetaram num ócito que não estava em divisão celular, estava quietinho ali,
na dele, e aí ele entrou em divisão. Ele foi levado a fazer o fuso mitótico, a separação, entrou em mitose. Né, em separação dos cromossomos. Mesmo sem ter duplicado os cromossomos. Ele estava na fase G0 aqui, ele estava estacionário. Né? E ele entrou em divisão. Então eles descobriram que tem alguma coisa dentro do citoplasma do ócito, né? Que no caso aqui ele está fazendo experimento com o ócito, alguma coisa no citoplasma da célula que está em divisão. Porque quando você faz isso com o citoplasma de uma célula que não está em divisão, não acontece nada. Só acontece quando você faz usando o citoplasma de uma célula em divisão. Então foi daí as primeiras propostas de substâncias, né? Como a gente não conhece substância na ciência, o pessoal se refere a ele como fator. Então por isso que chamou fator promotor da mitose. Por quê? Porque ele promove a entrada da célula em mitose, né? Então, e esse percebia que esse fator, ele estava alto, né, só na mitose. Fora da mitose ele não existe. Ele não faz nada. Se você pegar uma célula que está em intérfase, né, como você está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, o citoplasma da célula intérfase, não acontece nada. Então, esse fator que promove a mitose, ele só está dentro da mitose, ele não está na intérfase, só está na mitose. Então, quando tem a mitose, ele está com alta atividade, na intérfase ele abaixa, na mitose ele volta. Né? E eles descobriram, então, que essa substância que promove a atividade da mitose, né, acontece de forma cíclica, né? Daí apelidar o nome dessa substância de ciclina, né? A substância responsável por fazer com que a célula entra e que a célula saia de mitose. Olha só que interessante. Quando ele está alto, a célula entra. Quando ele está baixo, a célula sai. Então, quem controla a mitose é essa substância que é chamada de ciclina, porque ela aumenta e diminui de forma cíclica. Por isso que ela recebeu esse nome, de ciclina. Né? Só que ela não atua sozinha, ela se liga a uma quinase. Né? O que é uma quinase, ou no caso aqui uma sinase? Né? Depende da tradução. Antigamente eu falo quinase porque eu sou das antigas, e nas antigas a gente falava tudo quinase. Mas agora tem uma denominação nova que é a sinase, mas valem as duas. A quinase é uma proteína capaz de fosforilar a outra, né? E a fosfatase tira o fosfato, né? Desfosforila. E a quinase fosforila. Esse negócio de fosforilar e desfosforilar é como se você estivesse ligando e desligando o interruptor. Né? Você fosforila, você coloca uma enzima que estava inativa em atividade e vice-versa. Né? Então, essa ciclina, ela ativa uma quinase. Se ela ativa uma quinase, essa quinase agora pode fosforilar várias proteínas e desencadear diversas reações, acelerar diversas reações ao fosforilar enzimas, tornando-as ativas, né? E isso significa o quê? Acontecer as fases do ciclo celular. Vamos ver mais ou menos como que é isso. É assim, ó. O CDK, ele tá sempre lá, né? O CDK, ele tá sempre constante. Agora, o que aumenta e degrada é a ciclina. Quando a ciclina é produzida, ela se prende ao CDK. Não só ela se prendendo ao CDK é suficiente. É preciso que você tenha um fosfato inibidor seja retirado, né, por uma fosfatase. Fosfatase retira o fosfato inibidor, fica só o fosfato ativador. Então agora você tem a ciclina, a quinase e um fosfato ativador. Agora esse complexo, que a gente chama de complexo ciclina CDK, está pronto para desencadear, para fazer com que a mitose, com que fase da intérfase, né, aconteça. Né? Quando ele termina a função dele, né, o que acontece? Você tem uma ubictinação. O que é ubictinação? É quando alguém liga uma molécula chamada ubictina na ciclina. Uma vez ligado, as proteases elas entendem que essa proteína deve ser degradada. Por isso que ela degrada. Então, a degradação da ciclina é controlada pelas proteases, né, que degradam as proteínas marcadas com ubictina, que são ubictinada. Esse negócio de colocar ubictina e degradar a proteína é um sistema geral na célula. Tudo que tem ubictina, as proteases atacam. Então, quando uma célula quer desmontar uma proteína, quer arrancar seus aminoácidos para reutilizar eles, quer fazer uma reciclagem, faz o quê? Ubictina aquela proteína, as proteases já sabem que tem que ser degradado. E é isso. Né? Então você tem esse sistema funcionando em chamados pontos de verificação. Por exemplo, esse sistema ele vai se formar e vai fosforilar as proteínas para ativar o sistema de duplicação dele na fase S, se e somente se o meio ambiente estiver favorável. E a gente chama esse ponto de verificação em G1, porque ele acontece no final de G1. Então no final de G1, a ciclina vai se juntar com o CDK, esse CDK
vai perder o fosfato inibidor, vai ficar com o fosfato ativador, e esse complexo aqui vai fosforilar uma série de proteínas que vai culminar na duplicação do material genético. Mas ele só vai acontecer, ele só vai se formar se o ambiente estiver favorável. Como assim ambiente favorável? Se tiver uma seca, se tiver faltando nutrientes, se tiver muito estresse, né? O nosso organismo detecta e libera substâncias que inibem a formação desse complexo. Então, no momento de muita seca ou de muito estresse, né, as células não se multiplicam, né? Não vai ter crescimento celular. Né? No caso de falta de nutriente, estresse ambiental, aqui é um ajuste para o ambiente. Quando você tem uma alteração dentro do organismo, falta de carboidrato, falta de gordura, né? Desnutrição ou estresse, né? Liberação de muito cortisol. São 2 exemplos de situações em que o ambiente diz para a célula: olha, não está na hora de fazer isso, não é hora de duplicar, fica na sua aí. Entenderam? Bom, mais uma vez, ela começou, aí ela continua, né? O ambiente está favorável, bora reproduzir. Aumentou o salário, vamos fazer mais um filho, mulher. Aí vai lá, vamos embora. Aqui, ó, ela começa, ela dá o start, o material genético é duplicado. Para ela sair, depois da fase S, vem a fase G2. Para quem não lembra, né, G1 e G2 são fases de muita síntese proteica, né? E fase S é síntese de DNA. Aqui no final da G2, vai ter outro sistema desse que tem que ser montado para a célula entrar em mitose, né? Para ela entrar em divisão celular. Esse aqui foi para começar o quê? A duplicação do DNA. E esse aqui vai para ser para quê? Para entrar na mitose. De novo, o mesmo sistema. Só que agora eu não vou olhar para o meio ambiente, eu vou olhar para quê? Eu quero saber se esse DNA foi duplicado direito, eu quero saber se todas as falhas dele foram reparadas, eu quero saber se essa primeira fase aqui, ó, da intérfase ocorreu naturalmente. Normalmente, né? Se não teve nenhum, por exemplo, tomou muito sol, muito V, comeu substância química que provoca câncer, né? Se fez qualquer coisa que destrói DNA, tipo raio-x, tomografia, qualquer coisa que física ou química, né, que vai provocar mutação no DNA, aqui é checado. Vamos ver se esse DNA tá mutado aí. Não tá, então pode passar. Se o DNA não tiver mutado, o sistema se forma e a célula entra em mitose. E aí, para sair, eu botei esse X aqui por causa disso, ó. Para sair da mitose e entrar em G1, ela precisa degradar os 2 sistemas aqui. Entendeu? Esse sistema aqui, ele é formado aqui, ele é degradado, esse sistema é formado, e quando esse aqui não tem um ou outro, entendeu? Aqui é só a degradação desse, já permite que ela termine a anáfase, né? Ocorra a anáfase e a telófase. Logo depois da mitose, da fase M da mitose, né? Esse sistema aqui tem que ser degradado para permitir que a célula termine a duplicação. Então, você tem esse sistema controlando o início na fase S, o início na fase M, e a degradação dele é obrigatória para que ela saia da fase M. Aqui está mostrando que não é isso aqui, está mostrando como se fosse uma ciclina só, uma quinase só, mas na verdade não. Você tem várias, né? Você tem CDK G1. Deixa eu te ajudar. Você acha que botaram G1 por quê? Né? Porque esse cara aí é o que tá aqui, ó, é o CDK esse CDK aqui. E esse aqui, por que chama M? Opa! É porque é esse CDK aqui vai entrar no M, né? Você tem vários CDKs, né? Tem o CDK G1, mas tem o G1/S e tem o S. Todos esses aqui atuam na onde? Aqui. Para entrar na fase S. E o CDKM para entrar na fase M, certo? Além de você ter vários CDKs, você tem vários tipos de ciclina, A, B, D, E, certo? Né? Esses complexos aqui são formados pela parceria entre esses CDKs aqui e essa ciclina. Aí você forma aqui esses complexos, certo? Né? Que levam, aqui no caso, a letra a base do ciclo que ele está controlada, né? Que ele está relacionado ao seu controle, né? Por exemplo, aqui está controlando a entrada em fase M, aqui na fase S, por isso eles colocam SCDK, MCDK, certo? Mas esses nomes dessas estruturas é nada mais do que uma ciclina e um CDK. Uma ciclina e um CDK. Simples assim. Aqui de novo a mesma coisa, ó, G1, S, G2, fase M, depois começa tudo de novo, ó. Para entrar na fase S, você tem esse aqui, ó, a ciclina S, ó, ela precisa estar em alta.
Entendeu? Depois o que acontece? Quando vai entrar na fase M, a ciclina M tem que estar. Quando sobe a ciclina M, a S é marcada para degradar, ela é degradada. E a ciclina M segue. Quando chega na metáfase, né, ela é degradada para a célula terminar a anáfase e poder sair. Então você tem essa aqui para duplicar, essa para entrar na mitose, e essa mesma tem que ser degradada para ela sair da mitose. Né? Aqui está mostrando os sistemas de controle, estou repetindo aqui, são esquemas do livro. Eu estou colocando aqui porque ele reforça essas informações. Né? Então, para entrar na fase S, ele vai ver se o meio está ok. Ele também verifica se o DNA não está danificado. Se tiver DNA danificado, ele também não duplica. Mas o principal controle para entrar na fase S é o meio ambiente. Para entrar na fase M, tem que ver se esse DNA está ok. E para sair, tem que ver se o cromossomo está ligado corretamente aos centrômeros, para que você não tenha uma separação errônea dos cromossomos e provoque aquelas anomalias genéticas que a gente estudou no começo do curso. Síndrome de Down, Patal e etc. Né? Então, aqui é para ver se o ambiente está favorável. Aqui, antes do M, é para ver se o material foi duplicado corretamente. E aqui é para ver se o material vai ser separado corretamente. Porque essa é a função da mitose, né? Separar o material genético e depois separar o citoplasma. E o que é, então, esse tal de G0? Veja, quando uma célula está em divisão celular, ela está num ciclo e ela vai seguindo esse ciclo. Uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8 e vai se multiplicando, certo? Mas as nossas células não se multiplicam indefinidamente. Chega uma hora que ela pega e fala assim, ó, quero me aposentar. Não, tô brincando. Eu não vai aposentar, não. Ela fala assim, ó, chega de brincadeira, chega de multiplicar, agora eu vou sentar aqui e vou trabalhar. Aí ela vem aqui e trabalha. Como assim, professor? Veja, quando a célula do seu corpo está funcionando, por exemplo, quando o pâncreas está secretando insulina, ele não está se dividindo. Se o seu pâncreas está secretando insulina, ele está parado aqui, ó. E quando ele está parado aqui no final da G1, a gente chama essa parada, chama ela de G0. O que é G0? É quando ela está aqui, ó, no final da G1, antes dela entrar em S, ela fala assim, não vou não quero mais reproduzir, não quero mais duplicar, não quero mais ter filho, já tem 10, tá bom, vou parar de ter filho, vou trabalhar agora, fazer uma faculdade, tá bom? Aí o que acontece, ó, ela senta aqui e fala, agora eu vou cuidar da minha vida, seja lá o que for, cuidar da sua vida, fazer surf, fazer faculdade, fazer o que quiser. Cada um faz o que quer. Mas o fato é que ela não vai mais reproduzir, ou seja, não vai mais ter filhos, não vai fazer mais células filhas, não vai mais se dividir. Ela parou. As células do nosso corpo são assim. Quando você tem um músculo contraindo, um pâncreas secretando insulina, um neurônio transmitindo impulso nervoso, todas essas células estão em G0, porque elas estão trabalhando. Né? Quando elas estão se multiplicando, elas não fazem a função dela. Quando uma célula está se multiplicando, ela só faz se multiplicar. Né? Depois que ela se multiplica, ela se diferencia, né? E quando ela está se multiplicando, normalmente elas são esféricas, são chamadas de célula-tronco. Quando elas se diferenciam em neurônio, em músculo, em célula pancreática, nunca mais ela tem fio. Nunca mais ela se reproduz. Ela não tem capacidade de se desdiferenciar e voltar a se dividir. Células vegetais fazem isso, né? Mas as células animais não. Quanto maior o grau de especialização de uma célula, menor a chance dela se desdiferenciar e sofrer mitose, na escala biológica, né? Falando de micro-organismos até organismos mais complexos como o nosso organismo. Tá ok? Então aqui, ó, a G0 é que vai definir. E aqui também é definido pelo quê? Né? Definido pela verificação da ciclina CDK aqui, ó. Ela define, vai entrar em S? Não vai. Fica parado em G0, fica parado em G0, então não vai mais multiplicar, fica quietinho aí, vai trabalhar. Chega de fazer amor, chega de fazer fi, vai trabalhar. Fica parado aqui em G0. Tá ok? E é isso aí, pessoal.